Fala galera, tudo bem? Professor Lucas na área. Hoje a gente vai fazer uma aplicação, um exercício da nossa matériazinha de calor latente, tá? Um dos exercícios mais importantes, que é realizar o aquecimento de um corpo e depois fazer a sua curva, no caso com uma curva de aquecimento, ok? Qual que é o objetivo dessa aula, galera? O objetivo é você perceber o seguinte: durante os processos, tá, de recebimento de calor, pode acontecer, ora mudança de temperatura, ora mudança de estado. Tá? Então isso é bastante importante porque as escalas vão se intercalar, ok? A gente vai fazer o processo somente de substâncias puras, tá? Galera da química que trata com vocês a questão de corpos como misturas ou de 2 ou 3 substâncias juntas, tá certo? Como que vai ser o nosso exercício? Então vamos dar números aí para ficar mais fácil para você. Ó. Eu tenho um gelinho e ele está a menos 20 graus Celsius. Quanto de gelo, professor? Eu tenho 100 gramas. Tá? Então eu peguei 100 gramas de gelo, coloquei, por exemplo, em uma panela e liguei o meu fogo. Quando eu liguei o meu fogo, ele vai passar, transmitir calor para esse gelinho. E eu quero esquentar. Tá? Eu vou aquecer esse gelo e eu quero transformar ele no final a 150 graus Celsius de vapor, ok? Uma dica do Lucão, primeira delas, sempre faça o seu desenho. É muito importante, nenhum exercício vai te dar um desenho desse. Ah, professor, mas eu não sei desenhar, meu desenho é ruim. Não tem problema, escreve gelo, escreve água, sem crise nenhuma. Mas faz o teu desenho, que vai ser bastante importante para você montar o roteiro. Gente, olha como esse exercício é longo, tá? Eu estou tentando fazer com você o que seria o exercício mais completo, tá? Muitos exercícios não fazem tudo que eu estou fazendo com você, tá? Eles fazem somente um pedaço. Vou te dar um exemplo. Às vezes ele fala assim para você: calcule a quantidade de calor necessária para 100 gramas de gelo a 0 graus se transformar em água a 50 graus Celsius. Então, um pedaço. Aqui não. Eu quero de menos 20 a 150. Por que eu peguei todos esses processos? Para você ver todas as transformações possíveis aí, tá certo? Importante, o exercício vai ter que te fornecer todos esses dados. O calor específico do gelo, da água e do vapor. O latente de fusão do gelo e o latente de fusão do vapor. Você não é obrigado a decorar absolutamente nada. Então, o que eu vou fazer primeiro no meu exercício? Eu quero calcular o seguinte: quanto de calor eu tenho que fornecer para esse gelinho para ele virar vapor a 150 graus? Essa é a nossa pergunta. Então, olha como eu fiz o processo. Ó. Eu desenhei o gelinho, ele estava a menos 20 graus e ele vai receber uma certa quantidade de calor Q1. Tudo bem? Gente, o gelo só derrete quando ele chegar a 0 graus. Claro que a gente está falando em nível do mar, né? Onde a pressão é 1 atmosfera, tá certo? Quando ele chegar a 0 graus, aí que ele vai derreter. Nunca você pode desenhar o gelo a menos 20 e depois a água do lado, porque a menos 20 graus Celsius o gelo não vai derreter, tudo bem? Então, ó, o gelo aumentou de menos 20 para 0 graus. Olha a próxima dica do Lucão. Quando mudar a temperatura, olha o que aconteceu. Não mudou o estado físico. O gelo é sólido durante o processo, que é tudo bem? Então a regra é: não muda estado físico, é porque muda temperatura. E vice-versa vai ser verdade. Olha só. Quando o gelo chegar a 0, olha o que aconteceu. Ele sofreu a fusão. Esse gelo virou água. Olha só o que acontece aqui. Transformou o gelo em água, mudou o estado físico. Vê se mudou a temperatura. Não muda, galera. O tempo inteiro que o gelo ficar ganhando calor a 0 graus, ele vai se transformar em água a 0 graus. Isso é muito verdade. Você pode fazer isso na sua casa. Você tira uma pedrinha de gelo da sua geladeira, coloque sobre, por exemplo, um copinho dentro dele, né? E coloca um termômetro e deixa sobre ele. Você vê, a temperatura do termômetro nunca muda. O tempo inteiro que o gelo estiver derretendo, a temperatura é constante. A mesma coisa ocorre se você pegar uma panela de água, ligar o fogo e esperar ela ferver. Quando ela começar a ferver, se você colocar um termômetro, a temperatura fica constante, galera. Ela não se altera. Pode ficar tranquilo. Então, olha só. O Q2, o gelo virou água. Depois, vamos seguir aquecendo. Depois que todo o gelo virar água,
essa água vai começar a esquentar. E ela pode esquentar até quanto? Até 100 graus Celsius. Chegou a 100 graus Celsius, aí ela pode se transformar em vapor. Então o Q3, ó, mudou a temperatura, não mudou o estado físico. No Q4, olha só, ele recebeu mais calor, essa água está virando o quê? Está virando vapor. Veja, não muda a temperatura, mas muda o estado físico. Então eu vou esquentar mais esse vapor, de 0 até 150 graus, o vapor aumentou um pouco a sua temperatura. Como é que a gente vai calcular? Você vai ter que calcular cada valor de Qzinho e tem que analisar. Quais são as duas fórmulas mais importantes da calorimetria? A gente tem o Q-macete e o Q-mole. Quando você usa o Q-macete? Quando muda a temperatura. Quando você usa o Q-mole? Quando muda o estado físico. Então a gente vai ter que analisar. Ó. Olha o primeiro, por isso que o desenho é tão importante. Q1, mudou a temperatura. Então é Q-macete. Importante, olha a dica. Estou usando o calor específico do gelo. Cuidado aí, tá bom? Não vai confundir. A massa é 100 gramas, calor específico do gelo meio. Olha a variação de temperatura. É sempre final menos inicial. 0 menos 20 vai dar 20. Menos com menos dá mais. 100 vezes meio vezes 20, 1000 calorias. Para não ficar trabalhando com um monte de zero, galera, eu vou passar para quilocaloria. Vou dividir por 1000. Então isso aqui vai dar 1 cacau. Ou seja, ele recebeu 1 quilocaloria bonitinho. Tudo bem? Olha só o Q2. O gelo está virando água. Então não é mais Q-macete, agora é Q-mole. Olha só o L que eu vou usar. O L de fusão. O sólido está ficando líquido. A massa é 100, o L de fusão é 80. 100 vezes 80, 8.000. Divide por 1000, 8 cacau, 8 quilocalorias. Olha como é importante o desenho. Vamos fazer o Q3? Olha o Q3. Está mudando a temperatura. Opa, o que aconteceu? Q-macete de novo. Gente, percebam. Q-macete, Q-mole. Q-macete, Q-mole. Sempre vai ser intercalado. Agora, esse Q-macete, cuidado, hein? Estou usando o Czinho da água, tá? Que é 1. A massa é 100, o Czinho da água é 1. Vamos ver a variação de temperatura? Ó. Q3, final 100, inicial 0. 100 menos 0, 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Passa para quilocaloria, 10 cacau. O Q4, que mole, ó, a água virou vapor, vaporização. Né? Então o Q4 vai ser a massa vezes o L de vaporização. Olha ele aqui para você. Ó. Então vai dar massa 100 vezes 540, 54.000. Corta 3 zerinhos, 54 cacau. Para a gente fechar, o Q5 está mudando a temperatura, volta a ser Q-macete. Agora cuidado, Czinho do vapor. Olha ele aqui, ó, meio de novo. Ó, tá? A massa é 100, o Czinho do vapor é meio. Qual a variação de temperatura? 150 menos 100, quanto? 50. Não, faz a continha, 2.500, isso vai dar 2,5 quilocalorias. Então você calculou quanto cada processo necessita para acontecer. O exercício quer que você calcula o total. O que você vai fazer? Soma tudo, galera. Ó, 1 mais 8 mais 10 mais 54 mais 2,5, 75,5 quilocalorias. Significa o seguinte, significa que se você pegar uma pedrinha de gelo de 100 gramas e fornecer a ela essa quantidade de energia, ela chega a virar vapor a 150 graus. Isso é o que você calculou. Ficou claro? Como é que a gente vai fazer isso no gráfico? Às vezes o exercício ele faz o oposto, ele já te dá o gráfico que é que você analisa. Como é que a gente vai montar? Olha só, o eixo vertical é a temperatura em graus Celsius. O eixo horizontal, eu estou colocando a quantidade de calor nessa unidade aqui, ó, quilocalorias, tudo bem? Gente, olha por que eu falo para você que o desenho é tão importante. Porque você vai ter que seguir o desenho, olha só. Qual a temperatura que começou? Menos 20. Então, vou marcar aqui, ó, o eixo vertical é a temperatura, olha só, aqui é o 0, o menos 20 está para baixo. Então, o nosso gráfico começa aqui, ó, menos 20. O Q1 aumentou a temperatura até 0. Se aumentou a temperatura até 0, e ele é uma função linear, o Q-macete, ó, subiu. E chegou até aqui, ó, esse primeiro pontinho do gráfico aqui.
Aqui a temperatura é 0. Gente, quanto que vale o Q1? O Q1 vale 1, professor. Está aqui, ó, 1. Então, esse é o primeiro processinho aqui. Tudo bem? Olha o 2. O 2 é o que mole. Veja, não muda a temperatura, galera. Se não muda a temperatura, você vai ter que desenhar o gráfico sobre o 0 em uma reta horizontal. Ó. Então, esse aqui é o Q2, é o processo de fusão. Ok? Agora vem o probleminha. Cuidado, a gente está sempre calculando os intervalos. Como assim o intervalo, professor? Esse pedaço aqui tem que medir um total de quanto? De 8. Mas quando você for pôr no gráfico, ó, 1 mais 8, você vai ter que colocar aqui o quê? 9, galera. Por que 9? Porque é um intervalo. Significa que entre esse intervalo, ele tem que receber 8 quilocalorias. Cuidado isso. Uma dica do Lucão. Vai somando, fica mais fácil, ó. Então, 1 mais 8, 9. Olha o Q3. Q3 vale 10. O Q3, o que aconteceu? A água aumentou de 0 para 100. Então, olha o gráfico subindo, ó. Subiu até 100. Né? E esse pedacinho aqui tem que dar 10, não é? Então, 9 mais 10, aqui você vai pôr 19. O Q4 é o processo de vaporização, a água está virando vapor, então não vai mudar a temperatura, veja que a reta está horizontal, ó. Processo de vaporização, e ele tem que valer 54. 19 mais 54 tem que dar 73. E o último processinho, o vapor aumenta para 150 graus. Então veja, aqui é 100, ó, subiu até 150. Quanto tem que valer o último pedacinho? Tem que valer 2,5, galera. Então, olha só quanto que dá o total. É justamente a conta que você fez lá em cima. Tá? Esse aí processo, vamos colocar aqui para você, faltou, né? Esse é o Q5. Isso tudo é o chamado gráfico de curva de aquecimento, ok? Treine esse exercício, é importante, você vai conseguir, ok? Grande abraço, galera. Tamo junto.